Fala, corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast, videocast, canal Corretor. E hoje o nosso bate-papo tá um sangue azul danado aqui, ó. Tá vendo a canequinha? Canal Corretor, olha aqui um petisquinho azul. E não podia ser diferente. Estamos aqui com um grande cara que tá representando a Porto. Não é mais Porto Seguro, é Porto. Júlio Santos, um grande amigo. Cara, eu lembro de quando você entrou na Porto. Porque eu já tava lá, né? Tava, com certeza. Júlio Santos, gestor comercial de vida e previdência da Porto Seguro. Julinho, cara, obrigado pela presença, irmão. Tô muito feliz. Tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo aqui diferente. Não tem nenhum podcast, vai ser inédito que a gente vai conversar. Coisa boa. Nos próximos minutos. Faz sentido? Com certeza. E aí, Julinho, beleza? Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade. Sejam bem-vindos, né, corretores, a esse bate-papo aqui que a gente vai iniciar. Obrigado, André, pela oportunidade. Sim, né? Comecei na Porto, tive um grande mentor aqui dentro da Porto, que foi o André. Ele me recebeu de braços abertos. Faz um tempinho já, né? Faz um tempo, né? Que ano foi aquilo, Julinho? Esse ano fez 18 anos. Cara, 18? Então foi 2000 que você entrou na Porto? 2004, né? 2005. 2005. Eu entrei lá em 97, quando eu fiz parte lá. 2000... Cara, eu lembro quando você entrou, cara. Eu lembro de verdade, você entrando assim. Né, meio, o que eu tô fazendo aqui, né? Parecia eu quando entrei, achando que era uma empresa de barco. Já viu essa história minha, né? Sim. Nem sabia que era seguradora, achei que era uma empresa de barco. Cara, no meu caso foi engraçado, né? Porque eu entrei como jovem cidadão. Foi. Né? E eu recebi, na época, o telegrama, né? O famoso Nossa, telegrama, né? Caramba. Muita gente que vai assistir, vai ouvir aqui, né? Não sabe nem o que é o telegrama, né? Mas enfim. Pesquisa no Google, depois que terminar o episódio, dá uma pesquisada aí. Mas, cara, eu recebi a carta e na carta não vi o nome da empresa, né? Nossa, é verdade, não vinha, é verdade. Vinha. Só vi um endereço, mas o que foi uma coincidência, né? Nesse período, né, enquanto eu não consegui um emprego, tudo, eu dava aula numa escolinha de futebol na Barra Funda. Pô, isso eu não sabia, cara, que legal. E eu sempre passava ali na Avenida Rio Branco, né? E eu falava, né? Via todo mundo engravatado, tudo. Eu falei, um dia, né? Eu quero também andar de terno e gravata, né? Bonitão. Era moda naquela época, terno e gravata, né? Naquela época era moda, enfim. Verdade. E quando veio a correspondência e eu vi o endereço, eu já falei, é na Porto. Cara, né? que legal. E foi muito bacana, né? Foi uma trajetória aí de iniciar pelo automóvel, né? Como estagiário. Trabalhei ali no automóvel por 1 ano, né? E agora são 17 anos de vida e previdência. Verdade, quando você entrou lá, você foi primeiro pro auto, né? Depois Isso. você foi pro Vida e Previdência, né? Isso. Ô, Julinho, me fala uma coisa. É legal você ter contado essa parte, mas tem alguém, sei lá, na tua família, tem amigos, alguém que trabalha no mercado de seguros ou não? Não. 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 Realmente você que abriu aí Sim. as portas da esperança no mercado de segurador. Sim. É que, na verdade, não... Quando você faz o cadastro, né? Na época você tinha que ir até o Poupa Tempo para fazer o cadastro do programa Jovem Cidadão. E... você não escolhia onde você queria trabalhar, né? Onde abria uma oportunidade, eles te direcionavam. Verdade. E por isso que a minha inserção, né, no mercado de seguros foi através aí do estágio. Tá. E aí foi algo que eu me apaixonei, né? Pela empresa, pelo mercado, enfim. Que foi uma grande oportunidade. E aí o que me deixou mais feliz, né? O que me... que fez, eu acho que sentido para mim foi quando eu fui pro Vida e Previdência. Que naquela época, né? Hoje a gente pode falar isso, né? Naquela época era o patinho feio. É, né? verdade. Você sabe muito bem, É verdade. né? Ninguém vendia muito seguro de vida. Previdência, então, era só com os bancos. Exato. E ali, né? Eu pude ver o propósito que existe, né, dentro do produto, né? E isso foi o que mais brilhou os meus olhos, né? E eu vi ali que o seguro de vida e o plano de previdência, o quão é importante na vida das pessoas, né? Foi ali que eu fui entendendo este propósito dentro do mercado. Ô, Julinho, me fala uma coisa. Você tá 18 anos na Porto, sempre na estrutura de vida e previdência. Mas as áreas que você passou ali, se fosse na linha do tempo, assim, comecei na área X, Y, Z, e hoje está como gestor comercial, cuidando de um time aí de mais de 20 pessoas, é isso, né? Sim, isso mesmo. Então, antes disso, onde que você passou?
Quais áreas dentro da Vida Previdência? Você vai lembrar de tudo? Ah, lembro sim. Cara, eu comecei dando suporte na área comercial, né? A gente dando suporte para a equipe de consultores que a gente tinha e a gente tem até hoje de especialistas em vida e previdência. Depois acabei migrando para a área técnica, né? A área de precificação de seguros de vida em grupo. Depois fui para a área de aceitação, então onde faço toda a análise ali das declarações de saúde, enfim. Você foi subscritor. Parte de subscrição de riscos. Ou você era underwriter? Porque tem seguradora que gosta de falar underwriter, né? Underwriter. Não, eu sou subscritor. Né? Beleza. E aí, depois dessa fase de aceitação, fui para a área de emissão. Tá bom. Né? Então, e depois da área de emissão eu voltei para a área comercial, para a área de suporte. E da área de suporte aí eu fui mais para o front mesmo, no dia a dia com os corretores. Tá. Né? Então, o que foi importante dessa trajetória? Né? Conhecer o processo do início ao fim. Né? Então, isso para mim foi super válido, essa experiência é muito rica e que hoje eu utilizo, né? Muito do que eu aprendi lá atrás nessa parte de subscrição, eu aplico no dia a dia e é o que eu procuro também aplicar junto ao time também, para a gente ser assertivo nas negociações, nos direcionamentos com os corretores, evitar algumas pendências que às vezes chegam aí. Então isso acaba te dando um subsídio, uma bagagem muito grande. Legal. Faz toda a diferença. Não, eu concordo com você, Julinho, porque... E assim, tem várias estratégias, né? Tem gente que gosta de entrar numa empresa, aí seja seguradora, corretora, enfim... E vai traçando aquele plano de carreira, de fato, né? Sim. E você usou uma estratégia que eu também usei na minha carreira, que era ter essa movimentação lateral, né? A minha é parecida com a sua, né? Eu acho que eu só tive de diferença o sinistro. É isso que eu ia comentar. Acho que o único que eu não trabalhei, né? Foi o sinistro. Né? Acho que foi a única diferença ali, mas o restante a gente teve essa escola e eu concordo muito com você, cara, porque isso traz um alicerce, uma fundação na linha de frente muito importante. E hoje você sendo gestor de um time comercial, que são gerentes de contas, gerentes comerciais, eu não sei exatamente qual é o cargo que tem ali cada um dos seus mais de 20 colaboradores ali no time, ajudando os corretores a venderem seguro de vida e previdência. E aqui acho que vai um primeiro grande desafio, né, Julinho? Porque a gente sabe que o nosso mercado está muito concentrado ainda em planos, né, em seguros automotivos, por vários motivos que a gente não precisa entrar aqui. São seguros super importantes também, não é esse o fórum. O grande lance que eu queria ouvir de você, que a gente... Pelo menos eu nunca ouvi, cara, nenhum podcast, nenhuma matéria falando sobre isso. É esse trabalho que é super importante de um gestor comercial, de um gerente comercial, de um gerente de conta das seguradoras em relação aos corretores. E eu sei que você faz um trabalho muito legal. Gostaria que você compartilhasse com a gente. Por quê? Eu sou muito xereta. Eu converso muito com os corretores e eu pergunto muito para esses caras, né? Sou muito curioso. E às vezes você faz uma pergunta assim: ô corretor, me fala o nome de 5 gerentes comerciais do mercado como um todo que você lembra, que você fala, meu, esses caras aqui, ó, essas meninas aqui são top. E é difícil os caras elencarem 5. É uma dor que eu sinto. E eu falo porque é um desafio que a gente tem no nosso mercado. E com a pandemia isso acabou potencializando, né? Atendimento remoto, muita gente acabou saindo. E às vezes o gerente tem ali, cara, mais de 500 corretores numa grade, enfim. Cara, eu quero começar esse bate-papo. Qual que é a tua receita, cara? Qual que é o teu segredo? O que você compartilha? Que você falou, pô, compartilho muito com o time essa bagagem. Eu acho que tem coisa aí também. Sim. Pra que vocês tenham atendimento, cara. E a Porto tem muito disso, né? Tem uma notoriedade em atendimento. E eu lembro disso, Julinho, eu já vou passar a pergunta pra você. Sim. Eu lembro que quando a gente tava lá, eu não sei se é assim ainda, você me corrige, tá? Mas o telefone quando tocava, se era ramal interno, era toques seguidos assim, e se era fora, é assim ainda? Mesmo. É assim aí, não sei se mudou. Não, mudou, já mas mudou, era, né? Assim mesmo. É que eu sou das antigas, né? Mas era assim. E eu lembro que na época o Jaime Garfinkel, né? Ele ainda era atuante lá, executivo, né? Acho que hoje não sei se tá no conselho, não sei como é a posição dele, mas ele falava, gente, independente se for uma ligação externa ou se for uma ligação de outras áreas, tocou, atende no primeiro toque. Sim. Porque da mesma maneira que a gente quer atender bem
os nossos clientes, a gente quer atender bem o interno. O interno, porque se né? alguém tá te ligando é porque precisa de você. Eu lembro até hoje, cara, dessa frase dele. E eu acho que tem muito disso em você. Cara, o que você faz? Qual é a sua magia para fazer bem aí com o seu time? Fazer com que os corretores vendam o seguro de vida da Porto, cara. André, eu acho que assim, até antes, né, um pouquinho, a minha retomada, né, para a área comercial foi justamente para entrar no seu lugar, né? Não sei se você vai lembrar, né? Verdade. Foi justamente para te substituir ali na Verdade. área, né? Então, foi um negócio muito legal, muito bacana e, de novo, né? Acho que foi um aprendizado grande que a gente teve ali junto, né? Você sempre não se limitou a passar o conteúdo, passar o conhecimento, né? Você sempre ajudou bastante. Agora, com relação a essa parte da receita, né? O que eu costumo falar é que quando eu fui convidado para a área comercial, para atuar junto aos corretores, e aí, de novo, eu não tinha uma experiência, né? A minha experiência sempre foi do trabalho interno, né? E uma das coisas, a primeira coisa que eu fiz foi ir até uma corretora, né? E você sabe muito bem, né, quem é o corretor, o Josmar da Mr. Liber. Aliás, temos um episódio com o Josos aqui, viu? Que legal. Não dá pra não ter ele, né, cara? É a nossa referência, nosso paizão de seguro, nosso mentor. Um grande mentor que eu posso ter, um paizão que eu tenha nesse mercado. E, cara, por que eu fui até ele, né? Porque na Porto tem a campanha Conquistadores. E eu falei, eu vou no cara que mais vende, né? E ele nem conhecia o Júlio, né? E o Júlio não conhecia o Josmar. Você sabia de nome, né? Sabia de nome. Porque a minha dedução foi o quê? Eu quero ir no primeiro do ranking. Né? Cara, eu liguei para ele do nada, assim. Eu sempre também fui muito curioso, né? Sou até hoje. Eu liguei para ele e prontamente ele se colocou à disposição para abrir o escritório dele e eu ir conhecer e entender, enfim, e ver tudo o que acontecia dentro de uma corretora, né, especializada em seguro de vida. E ele me ensinou muito, me ajudou muito, né? Ali já fui pegando vários insights. E aí, o segundo ponto, né, que eu busquei foi ir numa corretora que não era de seguro de vida. Né? Por quê? A Porto tem um leque, né? Tem uma gama de produtos muito grande. E muitas das vezes o corretor acaba conhecendo a Porto muito em função do seguro de automóvel. Perfeito. Até mesmo os próprios clientes. E aí um ponto importante, né, que o Josmar tinha comentado lá que em 2025 a Porto ia vender mais seguros de vida do que de automóveis, né? Ia ter mais vidas seguradas do que carros. E a gente atingiu essa marca em 2019, né? Então isso foi muito gratificante também. Então a Porto ela também hoje é reconhecida pelo seguro de vida. E quando eu fui nas duas corretoras, eu procurei entender qual que era o caminho de uma, né, e qual que era o caminho de outra. E a gente sabe que esse mercado, e eu costumo falar, né, para os corretores, que vocês têm que atender o cliente de uma forma geral, né? Então o cliente está com você, você tem que buscar atendê-lo da melhor forma possível e atender em todas as necessidades que ele tem. É o seguro de automóvel que ele tem uma necessidade? Tem que fazer. É o seguro residencial? Tem que fazer. Só que eu penso na questão da setorização, né, da corretora. Legal. Então, você ter pessoas segmentadas, muitas vezes o corretor está iniciando agora, não consegue desenvolver, montar uma estrutura, e aí acaba tendo que trabalhar em alguns produtos foco. Mas eu penso muito e eu acho que o modelo mais assertivo é você ter pessoas focadas dentro da estrutura e dedicada naquele produto que você quer desenvolver, né? E aí, trazendo para o nosso universo do seguro de vida, uma das dicas que eu levo para a minha equipe, que é uma das dicas que eu vou dar aqui para vocês, a gente fala muito na venda do seguro de vida de entender a necessidade do cliente, né? E você oferecer uma solução para aquela necessidade. E o que eu vejo nisso? Se o corretor é meu cliente, né? Porque ele é o cliente da seguradora, o corretor, ele é o parceiro da seguradora, eu tenho que entender a necessidade dele. Primeiro, né? Primeiro. Sim.
Antes de pedir qualquer coisa, antes Me de ajuda aí falar com produção, qual- me ajuda com 1000zinho aí nesse mês e tal, né? Cara, calma, né? Antes de começar a pedir, né, a gente tem que entender o propósito dele, né? O que para ele faz sentido ali, o porquê que ele é corretor, né? Acho que esse é um dos principais pontos. Entender um pouco da trajetória dele. Por que entender a trajetória é importante? Porque através da trajetória dele você consegue entender aonde que ele está inserido e que possibilidades e oportunidades de negócios que você pode oferecer para ele inserir dentro da corretora dele para atender aquele público específico que ele estava inserido em algum momento. Né? Perfeito. Então, eu procuro falar muito pro time, né? E é de entender a necessidade. Então, eu costumo falar para a equipe o seguinte, né? Vocês falam para o corretor que ele tem que entender a necessidade do cliente para oferecer uma solução. Mas vocês têm que fazer a mesma coisa. Exato. É entender a necessidade dele e direcionar soluções para ele. E que soluções são essas? Muitas das vezes, uma solução é você criar algo que vai motivar ele a vender o seguro de vida. Porque a gente sabe, né, que não é fácil também o corretor, que ele está acostumado com uma rotina, que é o famoso o hábito dele ali do dia a dia, a trabalhar com um determinado produto, e aí você querer virar a chavinha dele. Né? Que é uma outra dica que eu dou, né? Não adianta você querer fazer mudanças radicais. Perfeito. As mudanças precisam acontecer, mas não pode ser radical. Né? Lembra daquela... Eu vou fazer academia no dia 1º de janeiro. E aí é uma virada de chave rápida, que isso vai ser num período curto. Não criou uma consistência, você não criou musculatura para ter a persistência. Exatamente. E eu costumo falar que é a mesma coisa para o corretor. Para ele vender o seguro de vida, precise ir com calma. Né? Você ir trabalhando com ele aos poucos... E aí, para ele criar essa musculatura, para ele criar essa persistência, porque à medida que ele for vendendo, ele já vai entendendo também do propósito e a necessidade dele ter esse produto dentro da prateleira dele. Então, acho que eu posso trazer aqui nessa pergunta, né? Acho que para elencar os pontos, assim, entenda a necessidade do seu corretor. Né? Ele é um cara que... Se você entender a necessidade dele, ele está disposto a trabalhar em conjunto. Tem que ser genuíno, né, Julinho? Tem Entendeu? que ser legítimo ali aquela conversa, né, cara? E assim, né, eu falo que eu não gosto muita gente vai falar que, enfim. Mas eu não gosto desse negócio do pad. Eu também não gosto não, cara. E aqui pode falar, também não gosto não. Eu acho que é muito seco, pô. Entendeu? Não, acho que não funciona. Né? Você sabe que você falando isso, eu concordo. Concordo e eu lembro que quando eu estava como gerente comercial de uma seguradora, e foi curioso, cara, porque eu estava prospectando alguns corretores, né? E aí um deles, eu fui lá na corretora dele, fiz uma visita presencial. E eu fui conversar. Eu não vou falar o nome porque eu nem pedi autorização. É que você me contou isso, eu acabei de lembrar a história. Um casal incrível, que eu gosto demais. Eles têm um carinho muito grande, eles fazem um trabalho muito bacana. E nessa conversa eu fui entendendo, né, como é que eles começaram, como foi a trajetória, etc e tal. E aí eu fiz uma pergunta pra eles. Eu falei assim, cara, como é que vocês gostam de ser atendido por um gerente de uma seguradora? Pô, como assim, André? Eu falei, não, como é que você gosta? Você prefere que a gente se comunique por mensagem no WhatsApp? Você prefere algo mais formalizado por e-mail? Ou você prefere, por exemplo, videoconferência? Ou você prefere visitas presenciais? Ou por telefone? Aí ele falou, pô, eu gosto, pode vir aqui tomar um café e tal, mas, cara, se for à distância, por telefone, eu vou te ligar. Falei, tá bom. Aí eu anotei. Eu sempre tinha um diagnóstico, uma espécie de anamnese de cada corretor que eu tinha. Aí eu anotei lá, ligação. Beleza. Aí passaram uns dias, né, e tal. Aí ele me ligou. Vi que era ele. Falei, não vou atender. De propósito. Falei, vou ver se é isso mesmo. Aí eu não atendi. Na hora que cai a ligação, eu acho que ninguém faz isso, né? Caiu a ligação, fui mandar uma mensagem no WhatsApp. Você tentou me ligar? Ele viu a mensagem, não respondeu. Aí eu falei, vou ligar, né? Aí liguei.
Ah, ainda bem que você ligou, senão eu ia te ligar de novo. Eu falei, cara, realmente, hein? Com você é só por telefone. Sim. Ele falou, cara, não vou mandar mensagem pra você escrita, Sim. não vou te mandar áudio, eu vou te ligar. Eu preciso que seja dessa forma. Aí eu entendi. Eu falei, cara, maravilhoso. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque pra mim tem tudo a ver, porque a gente fala, o que você comentou, a gente fala pro corretor, cara, você precisa adaptar a linguagem com o teu cliente. Você precisa falar da maneira que ele vai entender, porque a responsabilidade da comunicação é de quem vai emitir a informação, emissor. E o gerente comercial da seguradora não quer saber como o corretor quer ser atendido, né? E aí que você falou, pede. Pô, não, cara. A produção é uma consequência, né? Vai aquela outra história também, né, Julinho? Não sei o que você pensa sobre isso, mas... Cara, eu sei que ele pode estar comigo numa seguradora, mas é muito claro pra mim que ele tem que ter mais umas 2, 3. É normal, Não né? é? E a gente tem que incentivar, porque fala, cara, ó, a gente tem bons produtos, e a Porto tem excelentes produtos, só que às vezes um cliente dele vai querer um produto X que talvez a Porto não tenha ainda. Sim. E aí ele, né? Então E o mercado é grande, né? Pô, Assim, total, o mercado é muito grande, você tem muitas oportunidades. E é o que você falou, às vezes a Porto não tem o produto, a empresa X tem, e vice-versa. Às vezes o cliente não gosta da empresa e quer escolher uma outra. É. Você tem que ter mesmo um leque ali de empresas para oferecer. Eu costumo falar, André, até lembrando, acho que com base nisso que você falou agora, um ponto importante, né, que a gente fala é que a produção ela é fruto do relacionamento que você cria e desenvolve com o corretor, né? O quanto mais próximo você tiver com ele, mais vai ser a produção que ele vai ter ali dentro da companhia, né? E eu acho que dentro desse cenário que a gente vive hoje, as relações são extremamente importantes. Acho que a pandemia veio e mostrou, né? Tem algumas lições que a gente tira desse cenário que a gente viveu e que ainda estamos vivendo, que é justamente a questão do relacionamento, né? A proximidade, né? E o que eu falo é que assim, a gente tem que ter o hábito, né? Na questão como comercial, de ligar. E aí, de ligar, e uma vez um corretor falou para mim, é que agora eu também não pedi autorização para falar o nome, né? Mas pode contar a história, né? A história eu pode vou contar contar a história. Uma vez eu tem um corretor, né, que durante a pandemia ele acabou se afastando, enfim, pegou o Covid, passou bem mal. Só que quando a gente ficou sabendo da situação, a gente começou a mandar mensagem. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Precisa de alguma coisa? Né? E aí quando ele voltou à rotina, né? No dia a dia, ele falou, cara, vocês foram os únicos que fizeram isso. Cara, que incrível, né? Comigo. Eu trabalho com várias empresas. Várias pessoas sabiam que eu tava, porque minha esposa postou que eu tava com Covid, tava mal. Mas vocês foram os únicos que simplesmente tá tudo bem, tudo certo, precisa de alguma coisa? Era 3 frases que a gente... Cara, é uma mensagem ali simples, né, cara? Se preocupando com a pessoa, né? E aí essa é a ponte que a gente fala que assim, que também a gente fala pro corretor se relacionar com o cliente, né, para fazer uma oferta mais consultiva e também para ter o quebra-gelo, para ofertar o seguro de vida que muitas vezes é necessário. E isso só vai fluir bem se você se relaciona com o cliente. Então é a mesma coisa. A partir do momento que eu crio esse relacionamento com o cliente, eu também tenho que utilizar essa mesma metodologia. O que eu falo para ele fazer, eu também tenho que fazer. Exato. Né? A teoria na prática que a gente fala para o corretor exercitar, nós como comerciais também temos que fazer com os corretores. Porque, de novo, eu enxergo o corretor, além de um parceiro de negócios, né, como um cliente. Né? No final é um desafio, né, Julinho? Porque você tem que ajudar uma outra pessoa a vender o seu produto. Então, cara, é muito claro, né, que é o relacionamento. Porque assim, né, Odé, eu acho que para quem está no mercado, a gente chega lá para o corretor, apresenta a importância de você vender o seguro de vida,
Por quê? Por conta da comissão vitalícia, a carteira que você cria, os ganhos que você tem dentro da sua empresa ampliam, o cross-selling que você faz dentro da sua carteira. Enfim, a gente fala tudo isso, né? Só que a gente sabe que na prática, no dia a dia lá do corretor, não é fácil, né? Eles que estão na frente com o cliente, né? E não é simples o processo, não é fácil para eles. Então a gente também tem que ter esse cuidado para se colocar no lugar deles, né? E aí vem a importância de ouvir a necessidade. O que você precisa e o que eu posso te ajudar a potencializar os negócios dentro da sua corretora, né? Às vezes, eu falo muito para o meu time, a comissão vitalícia não é um argumento mais. Vender seguro de vida por conta da comissão vitalícia. Isso para mim não... Se você pega alguns corretores, cara, eu já ouvi isso 30 vezes. Me conta algo novo, né? Me conta algo que eu não sei. Eu já sei que no seguro de vida tem a comissão vitalícia. Tá? Mas o que mais? Né? Será que é uma viagem que o corretor deseja fazer com a esposa dele, com a família dele, que faz sentido? E é dentro disso que você tem que trabalhar. E aí sim ele vai se engajar e vai se motivar a vender o produto. Será que de repente uma coisa simples, um notebook que ele está precisando trocar o dele, será que é isso que não vai engajar e vai motivar ele a vender? E aí você está ajudando ele a realizar os sonhos, né? E realizar as necessidades dele para fazer a venda do seguro de vida? Então eu acredito muito neste modelo, né? E é muito da forma que eu procuro atuar, né, junto com o time, até mesmo com os corretores. Porque eu gosto de... Eu, particularmente, os 2 anos de pandemia, às vezes eu dava umas puladas, né, no muro para justamente ir no corretor. O corretor, vamos almoçar, vamos tomar um café. E eu ia... Porque eu gosto de estar na rua, né, de estar presente no dia a dia para ouvir principalmente as dores, né? Que tem lá na ponta, para justamente a gente conseguir ajustar os nossos processos para sermos assertivos no dia a dia deles, para deixar mais leve e mais fácil para ele comercializar. Ô, Julinho, me fala uma coisa. Vou aproveitar que você comentou sobre a realidade do corretor, né? Muitas vezes quem está falando com ele ali não tem, porque não fez essa visita, não entendeu e tal. Como você já tem essa bagagem, e aí, eu acredito que boa parte dos corretores que vocês atendem lá, a maior produção é no automóvel, certo? A grande maioria. A grande maioria, né? Sim. O que você já percebeu? Tem algum padrão? Por exemplo, André, a gente vai lá, conversa, entende as dores, é automóvel. Para o corretor que está ouvindo ou que está assistindo a gente. Sim. Que ele tá nessa fase de agregar a carteira dele, né? Porque a gente não fala, não abandona o automóvel, não. Porque acho que abandonar é delírio, não tem que abandonar, tem que agregar a carteira, né? Isso mesmo. E nesse ponto, para agregar a carteira dele de automóvel com vida, porque ele já tentou, na tua opinião, ele dividir o tempo dele em vender automóvel e vida, dá certo? Ou, cara, eu gosto muito de falar que o seguro de vida, ele é ciumento, né? Ele é ciumento, né? Bastante. Você tem que dedicar tempo pra ele. Se você dedicar mas peraí, deixa eu mandar um boleto aqui do automóvel, deixa eu ver o guincho aqui do meu cliente. Passou o dia, não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Mas você consegue pegar algum padrão? Sim. E para um corretor que tá ouvindo a gente ou assistindo, falar assim, cara, presta atenção nisso, se você quer agregar sua carteira com vida, isso aqui é um ponto crucial, assim, seja de tempo que você tem que dar para você mesmo, seja de alguma atividade, alguma rotina, o que você pode dar de insight? Claro. Assim, quando a gente observa principalmente a questão de comportamentos, né? Eu identifico, Odé, que tem uma falha ali que às vezes acaba ocorrendo na oferta do corretor, que é no momento errado. Né? E por que eu digo no momento errado? Hoje, quando você vai num corretor que tem uma carteira de automóvel, por exemplo, ele quer ofertar na renovação do seguro de automóvel o seguro de vida. Então, muitas vezes eu estou renovando o seguro de automóvel e eu já quero aproveitar essa oportunidade que eu estou falando com você da renovação para entrar com o seguro de vida. Só que é aí que a gente tem que entender qual que é o momento certo desse jogo. Por quê? Aquele cliente que parcelou o seguro dele em 12 vezes na renovação,
É o momento certo de você ofertar um seguro de vida? Entendeu? E aí tem estudos nossos internos mesmo que comprovam que não. Que não adianta fazer nesse momento, né? Entendeu? Não é o melhor approach. Não é o momento. Né? Júlio, mas qual que é o momento? Né? O que a gente identifica dentro das análises lá que a gente faz? Por exemplo, o cliente que comprou o seguro de automóvel em 4 ou até em 6 vezes, ele já é uma possibilidade. Tá. Né? E aí, quando que você oferta para ele? E aí, esse é o ponto importante, né? Porque não adianta você ofertar, você tem que preparar o cliente para essa oferta. Tá. Você tem que ir esquentando ele até ele receber o sim. E aí, como que você prepara o cliente? Né? Que aí um outro ponto que aqui é uma dica que eu dou. O corretor precisa estar nas redes sociais. Perfeito. O corretor que não está nas redes sociais está errado. Porque você só vai conseguir esquentar este cliente com o conteúdo que você gera. E que tipo de conteúdo que você vai gerar para esse cliente comprar? Né? E aí eu costumo dar alguns exemplos, né? Você sabe que seu cliente anda de moto. É um cara para comprar o seguro de vida? Aí ele é casado e tem filhos. Cara, é a forma só que você pegar esses pontos, que Sim. é uma necessidade que ele tem latente, e transformar isso em evidente. Conta uma história, né? Traz isso para algo tangível numa rede social e uma solução para aquilo, né? Você já viu quantos acidentes? E aí não é uma questão de Datena, desgraça. De agorar, não. Nada disso, né? É uma questão de você despertar a necessidade do cliente. Né? E aí você começa a prepará-lo para uma oferta. Porque você pegar um cliente do nada, né? E totalmente frio para fazer essa abordagem, o seu índice de assertividade vai ser muito baixo. A gente costuma passar um conhecimento para o corretor dentro do processo da venda de seguro de vida, uma metodologia, que eu vou compartilhar aqui agora, que se chama NAPA. NAPA. N-A-P-A. N-A-P-A. E o que é o NAPA? Né? O N de necessidade. Tá. Né? E a gente sabe que os clientes, todo mundo precisa de um seguro de vida, isso é claro. Né? Veio a pandemia e mostrou isso, e todo mundo precisa ter. Só que uns necessitam mais do que os outros. Um tem as necessidades muito mais rápidas, que você consegue tangibilizar mais fácil, do que outros. E aí você tem que encaixar ali, identificar qual cliente que você consegue tangibilizar para ele uma necessidade maior. O A, de acesso, de acessível. Qual que é o seu nível de acesso com esse cliente que você quer abordar? Quantas vezes você fala com ele por dia, por semana, por mês? Só na renovação? Se é um cliente que você só fala com ele na renovação de automóvel, cara, esquece. Não vai rolar. Capaz de tomar uma invertida ainda, né? É capaz dele falar, não, eu não vou nem renovar meu seguro de automóvel com você. E aí a gente entra naquela questão dos momentos, né? Sim. É importante. O P, né, é de pagamento. Que aí a gente entra nessa linha do... O cliente que pagou em 12 vezes o seguro de automóvel, será que ele está com renda disponível para pagar um seguro de vida? Muito provavelmente não. Porque se ele fez já em 12, é porque a situação ele tem outras prioridades financeiras do que o seguro. Então, de novo, esse vai ser um cara mais difícil. Mas aquele que fez em 4 ou até em 6 vezes, a possibilidade de você ofertar um seguro de vida e ele aceitar essa oferta é muito maior. E quanto menor o parcelamento, maior vai ser a assertividade. E o outro A é de aceitável. Esse cliente, ele tem condições de ser aceito para um seguro de vida? Boa. E aí as condições, é lógico, muitas vezes de saúde. E aí, de novo, você só vai saber se ele é um cliente aceitável, né, se você conhecê-lo, se você se relacionar. Se você estiver inserido no dia a dia dele, lógico, não consigo estar inserido, né, tenho uma carteira de 500 clientes, não consigo estar a todo momento. Beleza.
Mas tem alguns que você conhece, você sabe. E aí, quando você começa a qualificar os seus clientes dentro dessa metodologia, você vê que fica mais fácil de você ofertar um seguro de vida de acordo com a necessidade dele. E tem uma outra questão no P lá do pagamento, que é importante, é que você oferta o seguro de vida de trás para frente. E o que significa a oferta de trás para frente? Você já sabe quanto que o seu cliente pode pagar no seguro de vida sem você calcular a cobertura. Então você já começa a imaginar, né? Porque esse é um ponto importante, porque mundialmente, e aí é uma informação do MDRT, né? O MDRT. Boa. Que eu acho que alguém vai em algum momento entrar aqui com mais detalhes, né? Eles falam que você pode comprometer a renda do cliente para seguro de vida, né, de 7% a 8%. Legal. Tá? No Brasil, a gente trabalha ainda numa faixa de 3% a 4%. Isso. E aí, muitas vezes, você sabe quanto que seu cliente ganha. E se você não souber, evita de perguntar para ele qual que é a renda dele. Qual que é a sua renda mensal? Tá. Às vezes o cliente já fica meio assustado quando você pergunta sente meio invadido, né? Fala, pô, que pergunta desnecessária. Desnecessária. Você pode trocar, você vai estar fazendo a mesma pergunta. Qual é a pergunta, né? Girinha? Fala Mas aí. falando de uma forma diferente. Hoje, qual que é a média do seu patrimônio hoje? Né? Qual que é a média dos seus ganhos hoje? Aqui é a sua única fonte de renda? Boa. Então você começa a trabalhar com algumas perguntinhas para ser menos evasivo. Porque seguro de vida ninguém acorda querendo fazer. Exato. E o cara que acorda, né, você já tem que... Sinta um cheirinho, não é que é regra, gente, mas sinta um cheirinho de fraude no ar. É complicado, viu? Então, NAPA pra gente é necessidade, acessibilidade, pagamento e aceitável. Sensacional. Boa essa dica, hein? Gostei também. E coloque, né? Acho que dentro do NAPA, coloque uma escala de 1 a 5. Tá. Né? Tem um sistema que faz isso? Tem. Né? Mas, para iniciar, separa uma lista de clientes. Boa. Né? Voltando para aquela questão, como que o corretor adaptar o dia a dia dele. Primeira coisa, pega um papelzinho e liste umas pessoas. Faça uma pequena lista, coloca 30, 20 nomes ali. E escreve o NAPA na folha e vai colocando uma escala de 1 a 5 e vai pontuando. O cliente que der mais de 12, pode ofertar que, se não for um cara que vai comprar agora, você já deixou uma pulguinha atrás da orelha, você já plantou a semente para colher lá na frente. Ele. Sensacional. Você já começa a aquecer ele para ele comprar lá na frente. E aí, de novo, ele vai comprar? Vai, mas vai depender do conteúdo que você gerar para ele. Boa. Né? Se você gerar conteúdos importantes, vai fazer com que ele compre mais rápido. Se você ficar parado, não vai acontecer nada. Né? Eu costumo dar o exemplo da água. Né? Água parada, acontece o quê? Da dengue, né? Dengue. Vai o agente da saúde lá na tua casa, bate na porta, vê a água parada, você é multado, enfim. Dá dengue. A água precisa estar em movimento. E o corretor, dentro das redes sociais, ele precisa estar em movimento. Muito bom. Para que ele consiga atingir os clientes dele. E aí, Odé, a questão da análise de necessidade, ou NAPA, não é uma metodologia só para o seguro de vida. Dá para usar para tudo, né, cara? Para todos os produtos que ele for ofertar dentro da corretora dele, ele consegue utilizar essa metodologia para ser mais assertivo. Porque muita gente fala, o automóvel é demanda. Mais ou menos. Alguns clientes são demandas. Outro, você precisa demonstrar necessidade para ele comprar um carro. Para comprar um seguro de automóvel. Nem todos. Né? E a gente vive um momento hoje que muita gente não quer ter um carro. Verdade. Né? Está mudando, né, o comportamento. O comportamento do consumidor mudou, o cenário econômico mudou. Então, só que tem uma coisa que é o mais importante de tudo, né? Que vem antes do carro, que é a vida. Né? A vida é mais importante do que qualquer outro bem. Sem dúvida, cara. E aí, isso que o corretor tem que transformar essa necessidade do cliente
de novo, que muitas vezes ela é evidente, né? Tá claro para ele. Mas enquanto você não transformar isso em latente e mostrar que de fato aquilo é uma necessidade para ele, ele não vai comprar. E quando o cliente entende a necessidade, entende o propósito do negócio, ele vai adquirir aquilo que você ofertar para ele. Através da consultoria, através do atendimento que você prestou para ele, ele vai comprar. Uma outra dica que eu dou para os corretores, até falando de redes sociais, tudo, tem clientes que querem ser abordados, mas tem clientes que não querem. Que é o cenário que a gente vive hoje do banco, né? Uhum. Hoje, o cliente não quer mais um gerente de banco. Ele quer ali um app fácil, simples, que ele consegue fazer tudo. Sem ninguém ficar atormentando a vida dele. E aí você tem que disponibilizar ferramentas, por isso que dentro do site, dentro do Instagram, ferramentas que o cliente possa até ele mesmo comprar direto. E aí, de novo, você só vai conseguir atingir esse público através dos conteúdos. Boa. Se o seu site tiver conteúdos que despertem nele uma importância de ter, ele vai comprar. Agora, se não tiver, ele vai esperar você abordar e vai levar um tempo para você vender. Então, até nisso, o corretor ele tem que se adaptar a esse novo formato, né, de oferta, que a gente vê, né, na Porto a gente tem o seguro viagem, né, e é bem interessante o comportamento do consumidor do seguro viagem. Por quê? O cliente, ele compra na hora da viagem. Quase 80% das vendas é realizada no dia da viagem. No dia da viagem. E essa é uma compra simples também, né? De se fazer, né? Três passos ele compra o seguro. Entendeu? Só que aí a gente está falando que... Por que ele está comprando? Muitas vezes porque no país é obrigatório ele ter. Ou ele já passou alguma necessidade, já passou algum perrengue lá em algum lugar, em alguma viagem. Não tinha o seguro, gastou uma grana e agora falou, preciso fazer. Vai lá e compra. Ou até mesmo, agora eu estou indo com a minha família, agora eu estou indo com meus filhos. E se acontecer alguma coisa, como que fica? E aí ele vai e faz. E aí, de novo, é uma oferta, muitas vezes, do seguro viagem, que o corretor poderia estar aquecendo, fazendo conteúdo sobre viagem, né? Sobre os riscos que tem numa viagem, enfim. E um outro ponto, né, Dé? Assim, você sabe quando o cliente viaja. Você, entendendo o perfil do cliente, você já sabe para quem que você vai direcionar esse conteúdo. Total. Por quê? Aí é aquela coisa, é entender a necessidade e trabalhar sobre as necessidades, né, para conseguir fluir e ofertar a melhor condição, a melhor solução para ele. Cara, só dica boa, ferramenta boa. Demais, Julinho. Demais. Vamos pro final. Cara, quero muito que você... Eu sempre peço pros convidados trazer uma frase. Não sei se você quer mandar uma frase pros corretores, mandar uma frase pros gerentes comerciais das seguradoras, pros clientes finais. Cara, é seu, a decisão é sua. Mas uma frase que todo mundo no planeta pudesse ler, que ela vai ser traduzida simultaneamente. Cara, que frase você daria, cara? E pra quem que é essa frase? Acho que essa frase vai para todos, né? Independente do público, né? E é uma frase muito simples que eu gosto bastante, que são duas, na verdade, né? A causa sempre vai ser maior que os custos, né? E por que a causa vai ser sempre maior que os custos? Se a gente entende o propósito e a causa, o quão é necessária, o custo é o de menos. Por que eu estou falando isso? Quando você oferta um seguro de vida que você entende a causa e o corretor consegue transmitir essa causa para o cliente, o custo é o de menos. Então, uma objeção de preço, dificilmente ele vai ter, né? Então, essa é uma. E uma que eu digo para os corretores é que eles tenham em mente que a profissão dele é nobre. Então, ela é nobre, ela é urgente. Por quê? Urgente porque todo mundo tem necessidade.
Todo mundo precisa de um seguro, seja de vida, seja um plano de previdência, seja um consórcio, enfim. Então, é urgente você entender e atender a necessidade do seu cliente. E um último ponto, que aí é o foco do cliente com o corretor. E ela é eterna. Quando a gente fala do seguro de vida, por que ela é eterna? Porque um seguro de vida bem feito, bem comercializado, automaticamente vai gerar um legado para uma família. Ela vai deixar dignidade para uma família, ela vai deixar com que uma família não fique desamparada. Boa. Então ela é uma causa também nobre, urgente e eterna. Bonito isso, hein, cara? Bonito. Vou anotar depois essa frase aí, gostei. Julinho, cara. E, gente, ó, vocês corretores que estão aí com a gente, gerentes comerciais e seguradoras, mas agora especialmente para os corretores. Se vocês quiserem conhecer mais a Porto, acho difícil não conhecer, mas se quiser conhecer, vai ter o link aqui da Porto Seguro para vocês, que não é mais Porto Seguro, agora é Porto. Para vocês terem uma ideia dos produtos, portfólio. O Julinho está à disposição. Quer dar suas redes sociais também, Julinho? Para quem quiser bater um papo. Bom, no Instagram, Facebook é @JúlioCNSantos. Show de bola. Pode chamar, porque ele é um cara que atende todo mundo. Eu já sei, porque quando a gente faz conteúdo, a galera te chama lá. Então, Julinho, obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pela conversa. Fazia tempo que a gente não sentava para trocar uma ideia, né? E gratidão, cara, por tudo que você trouxe. Tenho certeza que tem muito insight, tem muita dica. E o que a gente sempre pede pra galera que tá ouvindo ou assistindo a gente, coloca em prática. Isso é o mais importante. Suas considerações finais, meu amigo. Eu que agradeço, né, André, pela oportunidade. É sempre gratificante estar aqui, ter esse espaço para falar, né, com os corretores, com o cliente. A gente teve uma outra oportunidade que foi através do podcast e surgiram ali algumas situações, algumas demandas. E assim, acho que o que eu quero me colocar à disposição. Então, quem precisar pode me acionar, estou à disposição aí para ajudar. Vou direcionar, né, para quando necessário. Então, fiquem à vontade. Procurem aí dentro da Porto, né? Nós temos os especialistas em vida e previdência. Então, para o corretor ter esse canal, este contato, todas as sucursais hoje do Brasil possuem um especialista, né? Então, hoje a gente está presente aí no Brasil inteiro com especialistas em vida e previdência. Então, procurem. Tem os gerentes comerciais, que são gerentes generalistas, né, que atuam com todos os produtos, que eles também podem direcionar e pode ter certeza que a gente vai apoiar e vai ajudar vocês. Quer se especializar na comercialização do seguro de vida? Nós temos o Grupo Elite, né, que é justamente uma formação, uma especialização do corretor para uma venda mais qualificada, uma venda mais consultiva. Então a gente está à disposição para apoiá-los aí no dia a dia. Maravilha, Julinho. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que o tempo é precioso. Até o próximo episódio e valeu!